Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Fernanda, sou professora do curso de nutrição aqui do Unipitã e hoje eu estou aqui com os membros da Liga Acadêmica de Nutrição Comportamental para conversar com vocês um pouco sobre os desafios da alimentação na era digital. Eles vão se apresentar para vocês. Oi, gente, meu nome é Thiago Augusto e eu sou aluno do 4º período de nutrição aqui do Unipitã. Meu nome é Laísa. Eu sou o Henrique, todo mundo do 4º período, né? Isso aí. Gente, então vamos lá, né? Vamos começar a nossa conversa aqui. Esse tema ele é bem alinhado ao que a gente sempre discute, né, na nossa Liga de Nutrição Comportamental. A gente tem alguns encontros e nesses encontros, essas discussões de artigo, a gente acaba surgindo esses assuntos também. Então, a gente quer falar um pouco sobre essa demanda, né, que a gente vê hoje no mundo digital, no Instagram, no Facebook. É muita informação sobre alimentação. A gente consegue achar de tudo hoje muito fácil, né? E, pra gente começar, eu queria que vocês pensassem, né? Que exemplos vocês já viram de fake news que envolvem alimentação, né? Ou dieta da moda, ou coisas, né, relacionadas à alimentação que vocês sabem, como alunos, né, do curso de nutrição, vocês sabem que aquilo é falso, que é mentira, mas que as pessoas compartilham, divulgam e acreditam. O que vocês já viram? A gente vê muita coisa, né, na internet, né, é um universo muito brando. E uma das coisas assim, que eu acho que mais aparece é aquele preconceito com lactose, com glúten, sabe? Que o pessoal coloca como se fosse assim, um inimigo, uma coisa que a gente não pode consumir, mas que a gente sabe que não é bem assim, né? Tem toda aquela questão da intolerância, da alergia. Os indivíduos normais não tem nenhum problema com isso, né? Sim. As pessoas colocam esses, como o Henrique disse, né, leite inflamatório. Não bebam leite inflamatório, vai te matar. Tipo assim, tem gente que faz muito terrorismo mesmo, né? Tipo assim, como se um tomasse leite, você fosse morrer amanhã. Uhum. Eu acho que agora o Instagram é o principal meio, né, de disseminação de fake news. Isso. E recente, né, até teve vídeos, eu não sei se vocês já viram, divulgando algumas falas, né, de algumas pessoas que, assim, não sei se são profissionais da área da saúde ou não, mas falando que não pode tomar leite, depois não pode comer pão, aí o pessoal fez até uma charge, assim, um meme junto. Que aí vai comer uma coisa, quando vê não pode, vai comer outra, quando vê não pode, aí a água também não pode. Sim. Né? Então, eu acho que hoje o que representa esse meio, né, digital, assim, quando a gente pensa na alimentação, quando a gente pensa nessas informações, é que se a gente não souber filtrar, a gente vai ficar igual esse videozinho, né? A gente vai comer uma coisa, não pode, a gente vai comer outra, não pode. Aí quando vê nem a água, pode também. Pois é. E tem uma outra coisa que a gente vê também, é que assim, o pessoal, né, ele posta a foto do jeito que quer e posta só as coisas que quer. Então, sei lá, às vezes a pessoa tá comendo um hambúrguer e tal, hora, ela não vai postar na rede dela. Ela tá postando só lá, tô comendo isso, aquela dieta totalmente regrada. Aí você olha e fala assim, nossa, eu não consigo ser igual a essa pessoa, eu não consigo comer só os alimentos corretos o tempo todo, por esse tanto de tempo, por isso que eu não tenho o corpo dela. Não, não é assim, na verdade, entendeu? Ela posta a foto da posição que ela quer, do ângulo que ela quer, e ela não mostra 100% da vida dela, ela só mostra o que ela quer postar, né? Então, assim, a gente fica meio que buscando um reflexo, tentando imitar aquilo, mas é impossível, porque não é o real. É o que ela quer mostrar na rede. Exatamente. É isso que a gente tem que sempre frisar, né? Eu acho importante. E a rede social hoje, ela é um recorte da vida de todo mundo, né? Igual o Henrique colocou, todo mundo só vai mostrar ali o que quer, né? Só vai mostrar ali, seleciona o que vai postar. Então, não é 100% da vida da pessoa. E aí, muitas vezes, acontece isso, né? A comparação, da gente ver e achar que a gente não consegue, que a gente não é igual àquela pessoa porque a gente não faz aquilo. E às vezes aquilo, né, como a gente colocou, é só um recorte. E o que tá por trás, muitas vezes a pessoa não mostra, né? Então, cirurgia plástica que já fez, procedimento estético que já fez, né? Ou outras formas para emagrecimento mais rápidas, que a gente sabe que muitas vezes não são indicadas, que a pessoa também já fez. Né? E aí isso a pessoa não mostra. E aí ela dá a entender que aquele resultado ali é por conta de disciplina, de foco, de alimentação, de atividade física, né? Então, eu acho que esse é um ponto que a gente tem que frisar bastante, né? E pensar bastante. E aí, o que vocês acham, assim, pensando, né? Como futuros nutricionistas e também aí todo mundo hoje usa rede social, né? A gente sabe. Como vocês acham, né? Bastante até. A gente anda usando até demais, às vezes, eu acho.
E como vocês acham que isso vai influenciar nesse padrão de corpo para vocês que são futuros profissionais, né? Como que qual a demanda a gente vai ter em consultório de paciente por conta desse padrão de beleza, emagrecimento? O que vocês acham sobre? Eu acho que a gente tem 2 padrões um pouco definidos para mulher e para homem. A gente pega o padrão da mulher, tem aquela questão da barbizinha, aquele corpo slim, magérrimo, assim, sabe? Cintura fina, essas coisas assim. E que às vezes nem, sei lá, às vezes a pessoa tem um corpo que fisiologicamente ele não é aquele estilo. E isso não quer dizer que é feio, é bonito, ou é saudável, não é saudável, não. São outras questões que ditam isso. E pro lado do homem, a gente pega, sei lá, o He-Man, sabe? Aquele cara mais musculoso, assim. E a gente vê até muita questão em cima disso, até de uso de hormônio. Porque às vezes a pessoa lá, ela faz o uso de hormônio, mas ela não fala que ela faz. Daí ela tem um resultado muito acima do esperado, você se compara a ela, mas você jamais vai chegar perto daquilo, porque você não tem as mesmas condições, você não tá usando o que a pessoa tá usando. Você é um indivíduo natural, tendo uma vida normal. Cada Então, corpo é um corpo, né? exatamente. E o que eu acho que vai acontecer em demanda de consultório, depois de formado e tal, justamente pelas pessoas estarem se baseando em pessoas assim na internet e tal, tentando seguir dietas mais restritas, seguindo o que eles passam lá, a gente pega muitas pessoas com distúrbio, tipo assim, comendo compulsivamente, essas coisas que acabam sendo consequências da tentativa de ter uma dieta totalmente regrada. Exatamente. Existem pessoas também que chegam até extremos, né? Que às vezes já tá com um corpo legal, assim, mas não se enxerga, né? Tendo um corpo magro, assim. Aí cada vez mais quer buscar mais a magreza, sabe? Isso aí. E eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que ficar muito atento, né? Porque, assim, se a gente for pensar, há muito tempo já essa cultura da magreza que a gente fala, né, existe, né? Principalmente homens, mulheres, inclusive, né? Essa cobrança para ter um corpo padrão, para ter um corpo magro. Isso existe há muito tempo. E eu acho que com a rede social, isso ficou um pouco mais escancarado, né? Vamos dizer assim. Hoje as pessoas têm acesso a imagens muito rápido, né? E essas imagens, né, como o Henrique colocou, podem ser imagens editadas, ou a pessoa por trás pode ter feito uso de alguma coisa que facilitou que ela chegue àquilo ali. Não é um resultado fisiológico, né, vamos dizer assim. Não é um resultado que ela chegou de forma natural. Às vezes, alguns fatores vão acelerar esse processo. E aí, quando a gente vê isso, gera a cobrança, né? E a gente sempre fica naquele sentimento, eu poderia estar fazendo mais, eu poderia estar fazendo igual aquela pessoa. E aí chega essa demanda em consultório, né? A pessoa que quer emagrecer e a pessoa que vive nesse processo, né? De tentar emagrecer e não conseguir e se culpar, aí chega no ponto, né? Que vocês colocaram, que é a questão de ter essa alteração, né, no comportamento alimentar, de comer muita quantidade, porque aí se sente culpado, vai comer para tentar se sentir melhor, né? Aí faz uma restrição muito doida, sem acompanhamento profissional, fica o dia inteiro sem comer direito, chega no fim do dia, não aguenta de fome, o que é normal, esperado, aí vai comer muito, muito mais. E aí esse ciclo é o que muito hoje a gente tem que trabalhar, é o que muito hoje a gente tem que tratar em consultório, né? Que são essas pessoas que estão tendo consequências na alimentação por conta dessa cobrança externa de padrão de beleza, né? De magreza. E isso é muito perigoso. A gente tem que ter um senso crítico, né? Muito grande para o que a gente vê na rede social. Porque, ao mesmo tempo, eu acho que as pessoas, principalmente, né, as que estão mais expostas, elas ouvem comentários negativos quando estão acima do peso, né? Consideram acima do peso. Elas também vão ouvir comentários negativos se elas estiverem abaixo do peso, né? Então, o que vocês acham que é isso? Pensando nesse exemplo, né? Então, se a gente der alguns exemplos aí de pessoas famosas que passaram por esse processo, que é quem está mais na mídia, a gente vê mais, que às vezes estava acima do peso, aí o pessoal criticava. Perdeu o peso, as pessoas continuaram criticando, né? O que vocês acham disso? Tava aqui nessa posição, hein? Não tem como a gente fugir da cantora Maiara, né? Que ela sempre teve um corpo, vou colocar assim, fora do padrão, né? Aí recebia bastante crítica, né? A gente vê na internet, hoje em dia, os comentários estão muito maldosos. Assim, é muito tóxico tudo que a gente vê nas redes sociais. É até triste os tipos, né, de comentário que a gente vê na internet. Aí, hoje em dia, ela tá bem magra.
né? O corpo dela mudou bastante, mas as pessoas continuam criticando. Então, assim, o que eu acho é que as pessoas nunca estão satisfeitas com o que elas veem no corpo dos outros, né? Porque nem é no corpo delas. Acho que as pessoas têm a necessidade de sempre julgar. Se ela tá fora do padrão, vai julgar. Aí, se a pessoa recorre por métodos que existem hoje em dia, vão continuar criticando, estando um corpo extremamente magro ou não. Quero puxar um outro exemplo também. Eu vi um vídeo todinho. Que Sim, ela eu fez vi a também. bariátrica, mas assim, ela já estava há um tempo com dieta, com exercício bem focado ali na melhora, né? Fez o procedimento da bariátrica, acho que ela fez algumas plásticas também. E assim, nitidamente foi uma evolução muito bacana, sabe? E você vê diversos comentários, quando você clica lá na imagem para ver a notícia, né? Ok, lá, aí você vai ver os comentários. É todo mundo falando, tipo assim, nossa, eu preferi ela antes, sabe? Tipo, pô, você é uma pessoa que lutou pra caramba, que não é só uma questão de estética, ali também envolve saúde, porque ela era bem acima do peso, né? Foi uma luta tanto psicológica dela, quanto de saúde mesmo, né? E assim, a pessoa tem uma evolução muito bonita, uma evolução muito grande. Você vê comentários desse tipo. Prefiro ela antes, pô. Primeira coisa, você não deveria preferir nada, né? O corpo é dela. Exatamente. E de Exato. qualquer forma também você vê uma melhora de estilo de vida, sabe? Ela vai poder viver melhor agora. Qualidade de vida. É, né? exatamente. E essas páginas de fofoca, né, que a gente vê, igual ele falou, choquei, alfinetei, essas páginas de fofoca, principalmente do Instagram, a gente vê muitos comentários maldosos. Isso acaba destruindo o psicológico da pessoa, né? Atrapalhando o desenvolvimento dela, o desenvolvimento, né, de emagrecimento da pessoa. E retornando no assunto da Mayara, não tem eu acho que não chegou a ter uma explicação do emagrecimento dela. Uns falam que foi a bariátrica, né? Outros falam que foi alguns medicamentos que ela estava tomando. Só que não se tem o real motivo do porquê que ela tá emagrecendo, né? Mas a gente vê que isso acaba com o psicológico da pessoa. Isso deixa a pessoa né, fraca, né? Vamos dizer assim, psicologicamente. Influencia muito, né? Eu acho que uma coisa que a gente tem que sempre pensar, nós, né, como profissionais e também, né, na vida pessoal, de modo geral, quem tá aí ouvindo a gente, e também pra gente falar para os nossos pacientes em consultórios, é que, se a gente parar pra ver, a maioria dos comentários negativos, né, sobre corpo, principalmente, não é sobre a gente, né? Então, não é sobre, por exemplo, a Isa que está ouvindo aquele comentário negativo. Muitas vezes é sobre a pessoa que está fazendo o comentário. Porque vocês já pararam para perceber se a gente tem alguma coisa que a gente se incomoda, né, no nosso corpo, às vezes a gente vai ter uma certa afinidade, vamos dizer assim, de reparar aquilo no corpo do outro. Agora, se eu tenho uma coisa que para mim não faz diferença nenhuma, né, assim, então aquilo vai passar batido no outro também. Então, muitas das vezes, a pessoa que comenta, ela tá falando mais sobre ela, sobre o que incomoda nela, do que efetivamente sobre a outra pessoa. Só que a gente sabe que esse tipo de comentário, querendo ou não, trazem consequências, né? E essas consequências, como vocês colocaram, às vezes a pessoa buscar um emagrecimento, né? Nesses casos que a gente pontuou aqui, alguns, né, como o caso da Jojo Todinho, ela explicou o processo que ela fez, então tudo bem, a Mayara não explicou, mas também, né? Não tem deve que exigir, satisfação, né? gente, não tem que exigir esse tipo de explicação, cada um segue o caminho que quer, mas existem pessoas que vão acabar optando por caminhos que a gente sabe, como profissionais de saúde, que não são caminhos adequados e saudáveis, que vai trazer consequência para a vida dela, seja na saúde física, seja na saúde psicológica, né? E aí, o que a gente também é importante de pegar desses exemplos? Não adianta o que você vai fazer para tentar agradar o outro, né? O outro que está comentando ali. Porque nunca vai ser suficiente. Se está com um tipo de corpo, né? Se está acima do peso, visto como acima do peso, vão criticar que precisa emagrecer, que é questão de saúde, aí a pessoa emagreceu demais, está doente, né? Então, são comentários que sempre vão existir. E aí eu acho que o que a gente tem que tentar trabalhar com nossos pacientes, né, de modo geral, é que a gente tem que tentar entender que esses comentários não são sobre nós, né, e que muitas das vezes, mesmo que a gente mude para tentar agradar, por isso que as mudanças têm que ser feitas porque a gente quer.
que a gente quer, se a gente quer emagrecer, se a gente quer ter uma qualidade de vida, enfim. O que eu quero pra minha vida. E não porque o outro tá falando, porque eu vou mudar e o outro vai achar outro problema. Ou o resultado que vai chegar não vai agradar o outro, porque também não, né? Nada agrada aquele outro ali, provavelmente. Então a gente tem que ficar muito atento a isso, né? A gente vê isso claro, o caso da Maiara, emagreceu muito, comentários negativos. Bruna Marquezine também é uma pessoa que tá sempre na mídia e ela tem um corpo mais magro. As pessoas sempre comentam que tá doente, que emagreceu demais. Tem também as pessoas mais na mídia que às vezes tem um corpo mais, né? Eu acho que a Bruna tem problema de saúde. É, Não é nem, tipo, vontade própria. Ela não consegue ganhar peso. ganhar muito peso, né? Então, não sei exatamente o que é a questão dela, mas as pessoas sempre estão comentando de forma crítica, né? Tem aquelas pessoas, às vezes, que têm um corpo mais atlético, né? Tem mais músculo. Aí tem também comentários negativos, que tá parecendo, né? Mulher, tá? Tá parecendo um homem, tá com um corpo assim. Tá... Então, assim, nunca vai estar satisfeito, nunca vamos agradar a todo mundo, né? E eu acho que é isso que a gente precisa defender de modo geral. Até porque, se a gente for tentar ir nessa busca, né, constante, a gente não vai ser feliz, né? A gente não vai ter saúde e a gente vai continuar sendo bombardeado aí de comentários, né? Sempre vai querer agradar o outro, né? Em vez de buscar o que realmente a gente quer e o que a gente precisa. Sempre focar nas outras pessoas. Sem entender a real necessidade que a gente tem. E as pessoas têm um hábito, né, de achar, vocês aí que já estão no caminho da formação, de achar que por uma foto no Instagram elas conhecem a saúde daquela pessoa ali. Sabe toda a vida, né? Da pessoa. Você viu uma foto da pessoa, nossa, mas eu tenho o direito de julgar sim. Porque eu vi uma foto da pessoa. Exatamente. E a gente discute muito sobre isso, né? Sobre necessidade nutricional, sobre o que realmente cada pessoa precisa. A singularidade, né, de cada característica da pessoa, idade, sexo, peso, altura. Tudo isso vai influenciar se ela está adequada ou não, né, nos termos de saúde, vamos dizer assim, nas necessidades dela ou não. Então, não cabe a nós julgar por uma foto e muito menos pessoas leigas, né, querer opinar sobre aquilo. E isso é muito complexo também, porque, tipo, na foto, muita coisa, né, tem possibilidade de edição, tem o ângulo da foto, a luz que favorece. Então, assim, você consegue montar um cenário perfeito para o seu corpo parecer o melhor possível naquela foto. E, além disso, também, a aparência, ela não quer dizer saúde. Se você pega, por exemplo, a pessoa aí, que faz uso de hormônio há muito tempo, tem o corpo, assim, visualmente, sei lá, o corpo dos sonhos, assim, de quem almeja essa perfeição toda, os gominhos trincados e tal. Você vai ver, tá com o fígado péssimo, o coração hipertrofiado, porque já faz uso de hormônio há muito tempo e isso é muito prejudicial. Então, por mais que visualmente, talvez aquilo ali seja atraente, seja uma coisa bonita ao primeiro olhar, às vezes a pessoa tá totalmente perdida por dentro, muito danificada e não tá saudável. Sendo que às vezes uma pessoa com um corpo mais normal, vamos dizer assim, não tão musculosa, né? Uma pessoa ali, o peso normal dela, seguindo o estilo de vida comum e tal, que todo mundo segue, tá totalmente saudável, tem os exames todos certinhos, tudo bonitinho e tá dando de 10-0 naquela pessoa que aparenta estar no corpo ideal. É a busca pelo corpo perfeito, né? Hoje em dia, a maioria das pessoas busca um corpo perfeito, mas corpo perfeito não existe, né? Não existe um corpo padrão. No corpo não tem padrão, né? Então, o pessoal busca muito isso hoje em dia. E é isso que... E essa busca também pelo corpo perfeito, né? Isso que o Henrique falou, acho que recente até teve na mídia, aí, se não me engano, notícias sobre pessoas jovens, né? Que fizeram uso de anabolizante, principalmente, para ganho de massa, e desenvolveram, né, câncer hepático no fígado, e aí isso progrediu, a pessoa acabou, às vezes, vindo a óbito, né? E várias notícias também, que eu imagino que todo mundo já tenha visto aí, vez ou outra, de mulheres que foram fazer procedimento estético, né? Cirurgia, lipoled, né? E acabou falecendo também na mesma cirurgia por conta, né, de alguma complicação ali, porque toda cirurgia envolve um risco. Então, às vezes, a pessoa já é padrão, na maioria das vezes, né? Isso que eu ia falar. Às padrão. Vezes, você fica até assustado, porque você olha assim, gente, qual que era a plástica que ela ia fazer ali? Tipo assim, tinha mais uma coisa pra tirar. Exatamente. E tá lá fazendo, colocando a vida em risco, sendo que, assim, tinha zero necessidade daquilo. Você vê o quão problemático essas questões psicológicas aí, que você ficar lendo os comentários, vendo as pessoas julgarem sua vida, julgarem seu corpo, e você chega numa questão psicológica tão triste, a ponto de arriscar a própria vida por uma coisa banal. Exatamente.
Às vezes o imediatismo também faz essas pessoas buscarem profissionais assim, né? Uhum. A gente teve o caso daquele moço que morreu, foi aplicar, né? É. Pirintifenol, essa moça nem podia, né, fazer isso, mas tanta pressão estética que tem que as pessoas querem achar o resultado mais rápido que tiver. Aí nem se atentam certificar mesmo, né, do profissional. Resultado mais rápido, custo mais Exatamente. rápido também, Uhum. né? Um custo menor. Menor, Um perdão. custo menor. Exato. Eu pensando sobre essas questões esses dias, eu cheguei à conclusão que eu acho que não sei se é por conta da época que a gente vive, né? Cheguei numa conclusão pessoal minha, na verdade. Que eu não sei se é por causa da época que a gente vive, assim, acesso à informação muito rápido, celular na mão. Hoje, qualquer coisa a gente acha no celular, a gente conversa com qualquer pessoa de qualquer lugar pelo celular, então isso é ótimo, né? Ajudou em muita coisa. Mas eu não sei se é por conta desse imediatismo, né, igual vocês colocaram, que as pessoas hoje elas não têm paciência mais pro processo, né, vamos dizer assim. Exatamente. Então, todo mundo quer o resultado rápido, né? Quer o remedinho que vai ajudar, né? Ninguém quer fazer a mudança, melhorar a alimentação Passar e todo pelo aquele processo que a gente processo, né? fala. Que é um processo, às vezes, longo, comparado a um medicamento. Mas né? é o natural e saudável, não tem É como na- fugir dele. Exatamente. É natural, é saudável e vai durar justamente por ser um processo natural. É um processo que você vai conseguir manter, né? Diferente, às vezes, do uso de um medicamento. Porque aí você fica dependente daquilo, acabou o efeito daquilo ali, né? O que você não queria, volta tudo de novo, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que pensar muito. E outro ponto também é que se a gente for parar para analisar toda essa pressão em cima de ser magro, né? Que a gente vê aí na rede social, esse tanto de gente, às vezes, nova, morrendo, perdendo a vida em processos, né, estéticos que às vezes nem precisava, fizeram, às vezes, por conta dessa pressão, é que a gente nunca vai atingir esse padrão, porque esse padrão ele foi feito para não ser atingido, né? Um exemplo clássico, a gente tinha antes a lipo, normal. Lipo que tirava a gordura, né? No LipoLed. Agora existe a LipoLed. Por quê? A lipo começou a ficar muito normal. Todo mundo conseguia fazer lipo. Né? Era muito fácil. Todo médico começou a fazer, né? Facilitou o acesso demais. Aí eles inventaram o quê? A LipoLed. Que aí é uma, né? Já tem um a mais ali. Pra quê? Porque aí fica mais difícil, né? Fica mais caro, fica mais difícil algumas pessoas pagarem. Na hora que todo mundo conseguir fazer a LipoLed, vai ter Surgiu uma outra outra coisa. coisa. Exatamente. Então, isso nunca vai parar. A gente é que tem que parar de seguir isso, né? Que aí, sim, a gente consegue terminar, às vezes, encerrar esse processo. Esse ciclo que não vai ser fácil. Até as próprias bariátricas, né? A gente fala que hoje em dia tá assim, tá fácil fazer uma bariátrica. E a bariátrica ainda tem aquela questão, né? A bariátrica existe todo um processo de pré-requisitos para a pessoa fazer, porque é uma cirurgia que foi criada para realmente auxiliar na qualidade de vida, na saúde, né? Não é por uma questão estética, mas hoje muita gente faz Usa por por estética. questão estética, né? Então, é muito comum. Hoje a gente sabe que, por exemplo, para o paciente fazer bariátrica, seja plano de saúde, SUS, precisa de laudo do nutricionista, laudo de um psicólogo. Então, eles já colocam esses pré-requisitos justamente para garantir que a pessoa está fazendo aquilo ali para ter uma qualidade de vida. Ela já tentou os outros processos e não conseguiu, né? Mas ainda assim as pessoas, às vezes, sem indicação. Eu já ouvi casos de pessoas que ganharam peso para poder fazer cirurgia bariátrica. Porque existe também pelo SUS, pelo plano de saúde, um IMC, né? Que você tem que ter, que é o índice de massa corporal aí, seu peso pela altura, tem que estar dentro de um certo padrão. Eu já ouvi pessoas que ganharam peso para poder entrar nesse padrão para poder fazer bariátrica. Que absurdo. Né? Para poder incluir nesse... Por questões estéticas. A gente sabe que não é aquela pessoa que está com obesidade mórbida, com risco de vida, né? Enfim, a gente sabe que não é isso. É às vezes questões estéticas. Mas às vezes a culpa é dessa pessoa? Não, né? Às vezes a culpa é de quem? É desse mundo, dessa sociedade que a gente vive que cobra esse tipo de... É porque pra pessoa chegar no ponto de ganhar mais peso pra poder fazer a bariátrica, porque a questão estética, assim, o psicológico dela já não tá legal, entendeu? Assim, ela Exatamente. sofreu muita coisa até chegar nesse ponto. Com certeza ela já tentou, né? Mudar a alimentação, enfim. E às vezes por essa pressão se cobrava muito, muita coisa pode acontecer nesse processo. Mas, né? São coisas que acontecem e a gente tem que aprender a lidar. E eu acho que como profissionais, né? Como nutricionistas,
a gente também tem que ficar atento a isso, porque o que vai ter de pessoas chegando, querendo esse tipo de caminho, né? E o nosso papel orientar qual é o caminho certo, também não é fácil hoje, né? Mas a gente sempre tem que tentar aprofundar, né, nesses conhecimentos. E é por isso que a gente discute muito na liga, né, essa questão do que está relacionado ao comportamento, não, pra gente poder pra gente tentar trabalhar essas coisas, porque às vezes não é realmente, dependendo da pessoa, não é só você entregar ali um planejamento alimentar, né? Tem várias questões, né? Exatamente, tem muita coisa por trás, né? Tem muita cobrança, enfim, tem muitas tentativas e erros que essa pessoa já fez. O ser humano não é uma máquina que você vai passar pra ele ali, você vai fazer isso, tal hora, ele vai fazer e ponto final. Não é assim que funciona. Ao longo prazo começa a ficar mais difícil e a gente vê isso muito do lado da compulsão, que aquela pessoa que ela segue um planejamento muito restrito, ela perde peso. Aí ela não consegue seguir mais, ela ganha peso mais do que ela perdeu. Ela vai e faz novo. Vai fazendo um ciclo, ela perde, ganha, efeito sanfona. E, ô Fernanda, eu queria puxar um gancho, uma coisa que a gente comentou semana passada lá na sala, que assim, não é da minha geração, não, viu, que eu sou careca, mas eu sou ruim. Mas é aqueles negócios de dieta detox. Sim. Sabe, o que você acha disso? Então, a gente sabe que a gente não precisa de nenhum tipo de alimento para desintoxicar. Isso tá, como se diz, tá certo na literatura, né? Podem querer discutir, mas a gente tem evidências fortes que nenhum alimento sozinho desintoxica. Né? A gente já tem o nosso corpo no fígado. A gente já tem órgãos responsáveis por isso, o fígado é um deles. O que acontece é que, às vezes, alguns alimentos podem otimizar o funcionamento do fígado ou ajudar na recuperação do fígado, porque a gente sabe também que o fígado ele é um órgão que se regenera, né? Então, ele sofre uma agressão, ele se regenera. O álcool é um exemplo do que agride o fígado, né? Então, o álcool vai agredir o fígado, mas o nosso fígado consegue se recuperar, né? Então, por isso que a gente tem aí todo mundo, né? A maioria das pessoas bebendo socialmente, porque o álcool não causa esse prejuízo a longo prazo, a não ser, né, que tenha um consumo excessivo. Enfim, então, como o fígado tem essa capacidade de regenerar, alguns alimentos podem auxiliar nesse processo de regeneração. Mas é um processo que ele vai fazer de qualquer forma sozinho também, né? Então, o que falam de detox? O suco verde, que é couve, laranja, é ótimo tomar, não tem problema nenhum. Lotado de vitamina. Muita vitamina, muito nutriente, é ótimo. Vai ajudar na saúde do seu corpo inteiro, vai ajudar no fígado. Mas não pense que sozinho, só porque você toma, foi o milagre do suco detox, né? O milagre do suco verde. Não existe. Colocar o pé na jaca o final de semana inteiro, vai chegar segunda-feira de manhã, tomei o suco verde e uau, resolveu o meu problema. Não é assim, né? Então, assim, vai otimizar o processo, pode ser que sim, vai ajudar o fígado a funcionar, né? Vai te dar uma reposição de vitaminas ali importante, sim. Mas não é o único, não é ele que vai salvar de todos os seus problemas. Então, a gente tem que ter esse senso, né? Então, assim, eu acho que ele puxa mais pro lado das vitaminas ali, uma coisa mais nutriente mesmo, do que detox, assim. Por mais que ele auxilie um pouquinho ali, mas não... Não é o papel dele, não é a função dele desintoxicar nada, né? Ele é uma boa fonte de nutriente, mas não vai ter esse papel sozinho, né? A gente tem... E o que a gente tinha falado do começo, essas dietas prontas e tal, a gente vê muita coisa absurda também, sei lá, a dieta da sopa. Você já viu isso? Sim. Uma sopa em todas as refeições, velho. Absurdo. Hoje em dia tem uns, já viu o que é dieta carnívora? Acho que é do momento. Sério? Meu Deus, eu como carne. Gente, eu vi um comentário de um moço falando que acho que era bebê, tipo, de 1 ano, a sobrinha dele, falando assim, a minha sobrinha, ela só come carne, sabe? Aí as pessoas na rede social, gente. E aí as pessoas acabando com ele, assim, e ele achando que tava dando aulas, porque ele tava achando o máximo. Que a menininha de 1 ano só. Essa eu ainda não vi. É a mais nova. Essa eu não conhecia. É a mais nova do também pedaço, conhecia, dieta carnívora. Eu já vi uns malucos que comem carne crua, sabe? Sai na dieta, vou comer carne crua em todas as refeições, isso eu já vi. Carne, assim, normal não. E você vê como é que é complicado, porque, assim, a criança, né, ela não tem autoridade nenhuma sobre si mesma nesse momento, né? Criancinha, não escolhe as coisas. Ela tá sendo exposta a uma coisa dessa que, assim,
a longo prazo é péssimo. Pode ser prejudicial. Com Exatamente. certeza vai ser prejudicial. O desenvolvimento, né? O crescimento. E ela fica sem uma exatamente. série de nutrientes na sua carne. É por isso que é importante a gente variar, né? Então, pra gente fechar, o que vocês acham importante aí deixar de dica pra quem tá ouvindo em relação à alimentação, em relação às informações da internet, isso tudo que a gente falou? Cara, não existe corpo perfeito, não existe vida perfeita. As pessoas colocam na internet só um recorte do que elas vivem, assim. Todo mundo quer parecer bonito na internet. Você não pega uma foto sua, vou postar essa foto feia minha no Instagram. Pô, claro é verdade, que não. é. Você Se pega- vai expor ali, tem que ser bonita, nossa, né? olha só Tem essa. que ter um filtrozinho. Essa aqui eu fiquei mais careca, eu vou postar ela. Pô, pelo amor de Deus, isso não existe, tá ligado? Então, assim, as pessoas postam o que elas querem na rede social. Sim. Você vê aquilo lá e você não pode se comparar com aquilo, porque ela não tá mostrando a realidade. Ela tá fazendo um recorte bonito, assim, de uma coisa inalcançável que não existe e tá colocando lá porque, assim, é uma maneira de se divulgar, né? De mostrar, assim, tenta mostrar uma coisa legal. Às vezes é nem por mal, sabe? Mas você não pode se comparar com aquilo. E o principal é buscar a ajuda de um nutricionista, né? Sim, com certeza. Que é um o profissional principal. capacitado. E é uma rede, né? Tipo assim, a pessoa às vezes ela tá por uma compulsão, uma coisa assim, tá querendo evoluir pra uma anorexia, uma bulimia. Então, assim, não é só um nutricionista, é uma rede, sabe? É Exatamente. psicólogo. Então, é uma coisa muito mais complexa. Vários profissionais. É. Mas principalmente, né, nessa questão da alimentação, emagrecimento. Nutricionista. É um Não pega seguir dieta pronta. de Instagram. Isso aí, não pega dieta pronta, pelo amor de Deus. Mayra Card, não. Ela não é nutricionista. Né, procurar profissionais que são de confiança, né, eu acho, principalmente. Procurar profissionais sérios. Procurar profissionais, em primeiro lugar, né? Sempre. Sempre. Não se basear no que vê por aí, porque hoje todo mundo fala o que quer, posta o que quer. A internet aparentemente Ganha like. ganha like. É o que muita gente fala, a internet virou terra de ninguém, né? Fala o que quer, então é aquele universo paralelo. Então é importante, é legal, mas vamos ter critério, né? Senso crítico. Então acho que é isso, né, gente? É isso. Sim. Agradecer a É todo isso. mundo aí que nos ouviu. Obrigada. E até Sigam a próxima. Lank no Tamo Instagram. junto. Verdade. Importante. Lank.niptan. E Nutrição Uniptan. Isso.